E aí, galerinha? Se inscreve no canal do amiguinho. Se inscreve no nosso canal. Tamo junto. 1, 2, 3 e... Já faz algum tempo que eu conheci um canal chamado Urbex Hill. Esse canal é de um homem chamado Chris. Ele basicamente explora locais abandonados e a intenção dele é simplesmente andar vai estar na nos locais descrição, galerinha. e mostrar a Escreve lá, vai dar uma decadência e a assistida lá. deterioração que anos de abandono deixam. Mas como sabemos, locais abandonados, principalmente se estão abandonados há muito tempo, podem ser muito perigosos e digamos que andar em locais assim não é nada muito agradável. No entanto, em uma certa ocasião, Chris teve a sorte de encontrar nada mais nada menos que 10 fucking mil dólares. Nesse dia, ele estava explorando um centro de detenção juvenil que fica em Cuyahoga, Ohio. E enquanto ele estava nesse local, não viu nada de estranho, a não ser um gato que deu um grande susto nele. E um pouco mais à frente, ele encontrou algumas chaves. E muito curioso, ele começou a testar essas chaves nos armários que estavam ali abandonados. E até conseguiu abrir alguns que estavam completamente vazios ou com objetos sem valor, deixados para trás. No entanto, depois de várias tentativas, ele abriu um armário que estava cheio de objetos antigos, como, por exemplo, uma fita VHS. E dentre esses objetos, havia uma caixa metálica. E quando ele abriu, teve uma grande surpresa, pois dentro dessa caixa havia muito dinheiro. Nossa, o cara estourou, galerinha. Depois de ter encontrado essa dinheirama, ele colocou tudo dentro de sua mochila e saiu o mais rápido possível daquele lugar. Deu para ver que ele estava bem ofegante, e qualquer pessoa ficaria assim depois de achar 10 mil dólares. 10 mil dólares, galerinha, olha. Mas não vai pensando que ele sempre encontra coisas boas, pois essa descoberta foi apenas uma exceção. Geralmente nesses locais, ele acaba gravando coisas inexplicáveis e passando por momentos assustadores. Em uma certa ocasião, ele estava explorando uma escola que já está abandonada há muito tempo. Esse prédio foi construído em 1940 e por falta de reforma acabou sendo abandonado e provavelmente será demolido em breve. Enquanto ele estava andando por esse local, era possível ver que tudo estava muito deteriorado pelo tempo. No entanto, o que chamou a atenção foi que enquanto ele estava na quadra esportiva, foi possível ver alguma coisa obscura, que aparentemente estava observando ele. A câmera está um pouco desfocada, mas assim que ele se aproxima, é possível ver que tem alguma coisa ali. E quando ele se aproxima mais um pouco, o que quer que seja aquilo se esconde. Após isso, ele continua andando no vestiário e logo depois vai para o que parece ser a cozinha de um refeitório. E em uma porta de um forno que está ali, aparece uma coisa que muitos dizem ser um rosto. No entanto, não dá para afirmar que é isso. Mas após isso, ele continua andando pelo local. E enquanto ele estava em um corredor, foi possível ver alguma coisa observando ele pelo vidro de uma porta. Nossa, galerinha, você viu? Chris não percebe nada e até chega a filmar dentro daquela sala, mas infelizmente não é possível ver nada. Mas com certeza, alguma coisa obscura estava ali naquele vidro observando ele. E foi só ele se aproximar Nossa, que o que quer que seja galerinha. aquela coisa se escondeu. Chris tem muita coragem e continua a andar por esse local. E um pouco mais à frente, ele acaba levando um grande susto enquanto estava próximo às escadas, pois pelo que parece, alguém não queria ele naquele local. Ele escuta o barulho de alguma coisa sendo arremessada escada abaixo. Ele fica ali olhando e, sei lá, esperando alguém aparecer. Então ele decide cuidadosamente ir embora desse local.
E antes de sair, acaba se assustando com uma boneca que é encontrada jogada no chão. Nesse momento, ele até pensou que poderia ser um corpo, pois qualquer pessoa pensaria a mesma coisa se estivesse em um local como esse e encontrasse algo assim. Eu não me canso de falar que Chris é uma pessoa de coragem admirável. Em um outro vídeo, ele foi explorar um templo maçônico que fica em Cleveland, Ohio. E esse templo foi construído em 1916. Como sabemos, a maçonaria é uma organização muito misteriosa, onde só pessoas convidadas podiam entrar. Então já viu, né? Geralmente entravam pessoas com alto poder aquisitivo e de alto escalão. E o que tornou tudo tão misterioso é que eles organizavam reuniões secretas, onde acredita-se que eram praticados rituais estranhos, que muitas pessoas acreditam ser obscuros e malignos. Mas voltando para o Urbex Hill, ele estava se aventurando nesse templo maçônico, e já vou adiantando que nesse local ele passou por um dos momentos mais assustadores vivido por ele. Tudo já começou a ficar estranho quando ele sentiu que alguma coisa havia tocado as costas dele. Como foi apenas uma sensação, ele continua andando por esse local. E ele chegou em um local que haviam várias portas, e só de olhar temos a impressão de que alguém irá aparecer ali. Nossa, eu tomei um susto, galerinha. Não Tô foi se isso que aconteceu. concentrado. No entanto, mais à frente, enquanto ele descia as escadas, uma coisa muito bizarra foi filmada, e por incrível que pareça, passou despercebida por ele. Nossa, galerinha. Talvez você não tenha percebido, mas antes da porta bater e dar um grande susto nele, enquanto ele ainda estava descendo as escadas, foi possível ver uma figura muito estranha que estava ali observando ele daquela porta. E como eu havia dito anteriormente, ele não percebeu aquilo e só se assustou quando a porta bateu. Chris, como tem muita coragem, deu um belo de um pontapé naquela porta e entrou para ver se havia alguém. E como vemos, é um pequeno cômodo onde ele não encontra nada. O mais estranho é que ele deixa aquela porta aberta e continua andando pelo templo. Só que um pouco mais tarde ele retorna novamente naquele local e percebe que a porta que ele havia deixado aberta misteriosamente se fechou. Chris mais uma vez abre a porta e não encontra ninguém lá dentro. Para mim, o pior de tudo é ele ter ido embora desse local sem saber que havia filmado aquela coisa estranha que estava ali observando ele. Chris é um cara muito preparado, mas mesmo assim, ele acaba passando por momentos assustadores que nem ele consegue explicar. Em uma dessas ocasiões, ele estava em um local que ele mesmo chama de as backrooms da vida real. Nesse dia ele estava preparado com uma câmera de infravermelho para poder enxergar no escuro. No entanto, o que ele viveu nesse local foi tão sinistro que ele teve que ir embora mais cedo, pois uma coisa terrível aconteceu com ele. Did you hear that? That was loud. Nossa, galerinha! Você viu, galerinha? Ele Logo deixou uma atrás dele, câmera logo posicionada, e volta. enquanto isso, ele começou a andar pelo local. E deu para escutar um barulho alto, que parecia ser um balde ou algo do tipo caindo no chão. Só que depois disso, a câmera de visão noturna filmou alguma coisa se aproximando dele por trás. Nessa hora, ele até se vira, mas não encontra Nossa, nada. galerinha. Só que depois disso, ele começou a passar muito mal e teve que encerrar por ali. Mas como já sabemos, ele é um cara muito destemido e decidiu retornar mais uma vez a esse local. E com certeza foi a pedido dos seus inscritos. E dessa vez tudo ficou estranho como de costume. Ele escutou um barulho em uma sala e quando foi até lá, não encontrou nada. There's a weird noise in this room.
Parecia até que alguma Nossa, coisa sinistro, estava né, dando as galerinha? boas-vindas a ele. Então ele começou a andar pelo local e percebeu que tudo estava parecido como da última vez. Até alguns ossos que ele havia encontrado estavam no mesmo lugar. Só que foi próximo daquele local que ele acabou levando um grande susto. What the hell is that? Ele está ali olhando para o alto da escada e de repente alguma coisa cai. E isso com Nossa, certeza deve Deus, ter feito o coração correndo, dele galerinha. acelerar na mesma hora. Um pouco mais tarde, Chris decide novamente usar a câmera de visão noturna como ele havia feito da última vez. E novamente, algo estranho acontece. Chris está ali no escuro e de repente, alguma coisa ele derruba toma ele. O puxada mais do bizarro de tudo fantasma. para mim é que antes de ser derrubado, é possível escutar alguns ruídos, que até parece alguém se aproximando. E para piorar, ele percebeu que após a queda, apareceu uma névoa próximo a ele. E isso sim, com certeza, é muito bizarro. Eu não sei o que vocês pensam, mas o jeito que ele caiu realmente é de uma pessoa que foi empurrada. Se tem uma coisa que deixa as pessoas assustadas, com certeza são os hospitais. Pois muitas pessoas acreditam que eles são assombrados pelas pessoas que perdem a vida ali. No entanto, nem mesmo o hospital abandonado é capaz de intimidar o Chris. Ele gravou um vídeo em um hospital abandonado. Agora pense em um local que causa medo só de olhar. Esse hospital está completamente abandonado, com mofo nas paredes e tudo descascando e caindo aos pedaços. Mesmo assim, ele decidiu se aventurar em meio a essas paredes pinchadas e destruídas. E nesse local, ele acabou filmando uma coisa muito assustadora. Escutou, galerinha? O que ele filma aparenta ser uma mão obscura que está ali na porta e se move quando ele se aproxima. Como vemos, isso passou batido por ele, pois ele não percebeu nada. Um pouco mais tarde, ele foi parar em uma sala cheia de tubulações enferrujadas. E enquanto estava ali, ele escutou um barulho que até agora não sabe se era um animal ou qualquer outra coisa. Nossa, parece uma voz de pessoa doente, né, galerinha? Ele escutou aquilo e ficou ali tentando descobrir o que era. Sinistro, né, Não teve galerinha? sucesso. Ao sair dali, ele desceu mais escadas e até parecia que ele queria chegar no submundo daquele lugar. E lá embaixo, ele escutou uma coisa muito estranha que ele mesmo descreve como uma voz profunda que fez ele ficar completamente arrepiado. Nossa, galerinha, me arrepiei todinho Depois de com ter essa escutado voz, isso, meu ele com filho. todo cuidado começou a trilhar o caminho para sair daquele hospital. Mas deu para perceber que ele estava muito abalado com o que havia presenciado. Nossa, que voz é essa, galera? Ele está o tempo Sinistro, todo na né? defensiva, talvez esperando alguma coisa acontecer. E sair desse hospital, com certeza foi um Ué. grande alívio para ele. Guess that's it. Se tem uma coisa que aprendemos aqui, é que lugares abandonados podem ser muito perigosos. E muitas vezes, o maior perigo não são os fantasmas, pois nesses locais podemos esperar de tudo. E se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que Aí, assistir esses galerinha, vídeos da de hora, explorações galerinha. urbanas é muito mais seguro do que Da tentar hora, se aventurar galerinha. em um local como esse. Da hora, é nóis, galerinha. Se inscreve no canal do amiguinho. Se inscreve no nosso canal. Tamo junto.